Bom, olá mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior Paganelli. Eu sou professor de matemática há alguns anos, já comecei aos 17 anos. Já ensinei em 2 escolas, mas ensinei muito particular a vida inteira, por não ser formado ainda. Estou continuando ainda na área aí, porque eu gosto muito de ensinar matemática. Essa matéria é tão querida, nem tanto assim, mas eu acredito que a matemática é mais um mito de ser tão difícil do que ser tão difícil propriamente dito, porque o que eu mais vejo nessa caminhada de mais de 15 anos ensinando é uma grande dificuldade assim nos fundamentos da matemática, né? A matemática como a base assim das coisas. Então, como eu tenho observado isso, eu pensei em fazer uma série de dicas, né? Dicas de matemática. E eu pensei assim, como é que eu vou começar essas dicas? Eu vou começar do nada? Como é que eu vou começar? Vou começar de... Enfim, pensando nisso tudo, eu disse, então eu vou começar da seguinte forma. Ontem eu estava na casa de uma das minhas alunas, fazendo uma questão linda de relações métricas num triângulo retângulo, ela é nono ano. E eu achei a questão muito linda, e eu disse assim, eu quero começar com essa questão, vou começar meus vídeos com essa questão. Aí ela fez, olhou assim pra minha cara, porque ela disse, você é louco. Como todos sempre falam pra gente, né? A matemática é uma matéria muito linda, mas infelizmente nem todo mundo tem tanta facilidade assim nela. Então, eu resolvi começar com uma dica especial, né? Em relações métricas num triângulo retângulo. Eu não vou ensinar relações métricas num triângulo retângulo, mas eu coloquei alguns pontos. A questão deve já ter aparecido aí na tela. Se não apareceu, vai aparecer daqui a pouco, não se preocupe. Mas a questão nos dá apenas 3 dados. A hipotenusa, que ele fala que é igual a 10 metros. Na verdade, ela só nos dá 2 dados. Que é a hipotenusa, e ela diz que C1 menos C2, e para quem não está lembrado, eu estou chamando C1 de cateto 1, C2 de cateto 2. Geralmente, o cateto 1 é o cateto menor, né? Mas isso não é engessado, então eu posso utilizar qualquer um dos dois, em qualquer uma das posições, lembrando sempre que se eu uso como cateto 2 o cateto menor, a minha projeção 2 também tem que ser a projeção menor. E se eu uso como cateto 1 o cateto maior, a minha projeção 1 tem que ser também o cateto maior, automaticamente. Já que as projeções são projeções relacionadas aos catetos de referência. Tá? Então a questão só nos dá essa hipotenusa, que é 10 metros, e diz que a diferença entre os catetos, eles nem dizem se é o cateto 1 ou o cateto 2, mas nós conseguimos entender pela lógica matemática que só pode ser o cateto maior menos o cateto menor. Já que se eu for fazer o cateto menor menos o cateto maior, esse número vai dar negativo. E não existe um lado negativo na geometria, né? Não existe valores negativos, e esses valores não existe valor de lado, né? Negativo. Não existe triângulo com lado 3, 4 e menos 2. Como isso não existe, então eu preciso entender, né, que já que é a diferença dos catetos, eu estou pegando o cateto maior menos o cateto menor. E a questão nos pede a altura, né? Eu coloquei aqui diferença dos catetos. Esses são os dados da questão. Só isso aqui é o dado da questão. É só isso que ela te dá. Então eu fiz o triângulo retângulo de referência, né? Fiz aqui a divisão tudo direitinho, a altura que eu chamei de A, chamei aqui de D, mas eu não fiz a divisão por AD, pelos segmentos AD, OBD, AB. Eu fiz do jeito que é mesmo. E fiz as projeções relacionadas aos catetos automaticamente. A questão não fala de projeções, mas vocês vão entender daqui a pouco por que é que eu coloquei essas projeções aí. Por análise, né, da questão, a gente percebe que a hipotenusa, né, a hipotenusa do triângulo maior, o triângulo retângulo maior, que esse aqui é o ângulo reto, e essa é a altura, e é justamente a altura em relação à hipotenusa, né? Essa hipotenusa aqui, a gente pode dizer que é P1 mais P2, né? P1 mais P2 é igual a essa hipotenusa, que é igual a 10 metros. Que é isso que a questão diz. E como a questão diz que a diferença dos catetos é 2 metros, e eu coloquei aqui C1 menos C2, que é o maior menos o menor, eu posso dizer também que C1 é igual a C2 mais 2, né? Passando C2 para o outro lado, já que isso aqui é uma equação do primeiro grau também.
Então a nossa resolução primária da questão seria utilizar essa fórmula aqui, que é justamente a altura vezes hipotenusa, igual a cateto 1 vezes cateto 2, já que é isso que a questão nos dá. Ela nos dá a hipotenusa, a diferença dos catetos e pede a altura. Essa é a fórmula aplicável. Mas o que acontece é que quando nós substituímos os valores que a questão nos deu nessa fórmula, nós continuamos com duas variáveis. Olha o que foi que eu fiz. Altura vezes hipotenusa igual a C1. Quem é C1? C1 é igual a C2 mais 2. Então C1, C2 mais 2 vezes o próprio C2. Tá? Então o que acontece? Através dessa fórmula específica eu não chego em lugar nenhum, porque eu tenho uma variável aqui chamada C2 e tenho uma outra variável chamada A. Se eu isolar qualquer uma delas, eu não vou para lugar nenhum. Então, eu precisei pensar como é que a gente vai sair dessa questão, né? Existe aí, vocês vão entender agora porque que eu usei as projeções aqui. Existem outras fórmulas, e vocês vão lembrar disso, que é a fórmula C1 ao quadrado, ou seja, cateto 1 ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a projeção 1. Né? E eu tenho também a fórmula de C2 ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção 2. Mas, Júnior, o que é que você quer fazer com essas fórmulas? Vamos ver o que é que vai dar? Olha só, C1 ao quadrado eu ainda não tenho, né? Continua sendo C2 mais 2. Mas vamos fazer essa substituição. Vou pegar essa mesma base aqui e vou fazer a substituição. Ó. C1 vai ser C2 mais 2 ao quadrado, igual a hipotenusa que a gente sabe que é 10, vezes P1. E C2 continua sendo hipotenusa vezes P2. Por que eu fiz isso? Ó? Porque se a gente sabe que P1 mais P2 é igual a H, a gente pode isolar P1 e P2 nos dois casos. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho que P1 vai ser igual a C2 mais 2 ao quadrado. E como o 10 está multiplicando P1, ele vai passar para o outro lado dividindo. Isso aqui é uma relação de espelho. Para quem não lembra, eu vou dizer mais ou menos o que foi que eu fiz. Ó. É como se eu estivesse dizendo que se isso é igual a isso é igual a isso. 10 vezes P1 é igual a C2 mais 2 ao quadrado. Aí quando eu isolo P1, ó, fica aquilo lá do outro lado, e eu pego o 10 que está multiplicando pelo P1 e passo para o outro lado dividindo. É uma relação de espelho, eu já fiz direto, mas se você não entendeu, eu espero que você tenha compreendido agora.